Pronto, pode começar. Oi, eu sou a Andresa, eu tenho 34 anos, sou professora de modelagem, corte e costura. Trabalho aqui na região de Mogi das Cruzes, zona leste de São Paulo, e trabalho na área da moda há aproximadamente aí 14 anos. E na área da costura, mesmo em meio a esse caos que o mundo vive com essa pandemia, e que muitas profissões deu uma paradinha, a gente observa que a área da costura, ela continua aí a todo vapor. Por um exemplo aí, desde o ano passado, a gente está utilizando máscaras o tempo todo. E então, a parte da costura é fundamental nessa parte aí de confecções das máscaras reutilizáveis, né? Também importante para fazer aqueles aventais de médicos. Então, a área da costura aí continua a todo vapor, super importante aí nos tempos atuais. E então, apesar de tudo isso daí, a gente. Agora sim. Então a gente continua aí na área da costura super em alta. A área da costura não só na parte das máscaras, né, desse tempo que nós estamos vivendo, mas como profissão, seja aí como a renda extra, seja como profissão mesmo, modelagem e costureiras, né, super fundamental aí para vestimentos. E quando você começa a parte de costura, é muito importante que você tenha um conhecimento de tecidos, né? Então, tem os mais fáceis de manuseios, né? Que aí, no caso, tecidos de algodão, que tem uma diversidade muito grande, né? Tipo tricoline, o linho, que hoje em dia está super em alta nas confecções, o linho, viscolinho e viscose, né? Que é bem comum da gente ver. E fora isso, o tricoline. O tricoline, ele vem tanto aí nas confecções de máscaras, que acho que é um dos mais comuns para a confecção delas, como também para a área de artesanatos. Então, são tecidos de fácil manuseio, principalmente para quem está iniciando a parte de costura. Aqui eu vou citar alguns exemplos aí, que não é um tecido utilizado aí como tricoline, como o linho, mas ele é tão bom quanto, que seria a parte de lã, que a gente pode utilizar aí para casacos, principalmente aí na época do frio, né? Que é aqueles tecidos quentinhos, que ele é um pouquinho mais encorpado, ó. Então a gente tem lã, que é tecido quente e de fácil manuseio. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui deu para ver. Então ele é um pouquinho mais encorpado, mas ele é super fácil para trabalhar, principalmente para quem está iniciando na área da costura. Aqui tem um outro tipo de lã também, que ela é bem leve, ó, bem maleável e fácil de manuseio também. E essa daqui já é toda trabalhadinha, parece um xadrez, é bem legal também. É um tecido bem gostosinho também. Esses daqui, tecidos mais encorpados, ele é mais fácil para a gente iniciar algum trabalho relacionado à costura. E também nós temos aqueles tecidos que é chatinho, né? Da gente trabalhar. Só que são os tecidos principalmente para roupas, vamos supor aí, de festas, né? Vestidos de festas, uma confecção a rigor. Então, esse daqui, a gente tem um crepe Panamá. De um lado aqui ele é bem brilhante, e do outro lado ele é
fosco, ele é bem molinho, tá? O caimento dele já é bem fluido, então esse daqui ele já dá um pouco mais de trabalho para a gente trabalhar na área da confecção. Aí também, ó, tule, esse daqui é bem transparente, tem todo esse bordado. São materiais que requerem um pouco mais de prática na área na parte da costura, por ser tecidos ou que escorrega muito, ou que nesse caso aqui, ele tem bastante movimento em questão de elasticidade. E por ele ter esses alto relevo do paetê, na hora da costura, principalmente a máquina, acaba quebrando a agulha bem chatinho. E acho que o terror de todos aqui na área da costura são esses tecidos com bastante elasticidade, a viscolaicra, por um exemplo. Então, quando a gente inicia uma parte de costura, o ideal é sempre vir naquela ordem: tecidos de algodão, fácil manuseio, depois vai começando a dificultar um pouquinho o trabalho no tecido, aí já começa a pegar, por um exemplo, esse tecido crepe, aí depois aquele lá, um tule, alguma coisinha assim, que é um intermediário, para depois a gente pegar esse daqui. Apesar, sim, de ser muito comum a gente ver confecções com malha, com viscolaicra, a gente fala assim, é tão fácil trabalhar, é tão rápido a gente confeccionar uma roupa de malha, mas na prática é chato porque ela estica, na hora do corte ela entorta, ela escorrega, então você precisa de ter muito mais prática para trabalhar com materiais com elasticidade do que esses que, por exemplo, um crepe, um tecido com um caimento melhor, tá? E quando a gente escolhe um tecido, aí já tem toda uma história por trás disso. Vamos pensar, escolhi um tricoline, fácil manuseio. Mas o que eu vou fazer com esse tricoline? Vou fazer um vestido. Ok, que tipo de vestido? Então, você já tem que pensar no modelo que você quer. Você quer um tubinho? Você quer com a saia um pouquinho mais rodada? Você quer com manga, sem manga? Então, aí tem aquele estudo, né? Material que você vai utilizar, se ele corresponde ao modelo que você deseja para sua roupa. E quando você planeja aí escolher o modelo, aí já vai entrar esse modelo de roupa, vai ficar bom em mim? Porque aí você tem que ver também se vai ficar legal, né? Se você, muitas vezes você escolhe um vestido que tem bastante volume na região do ombro, mas você tem essa região superior um pouquinho mais larga. Então, você tem que ir balanceando essa parte. Eu quero um vestido com bastante volume, então você tem que escolher peças assim que o seu corpo tem que ser, não pode ter o bracinho assim tão gordinho. Então você tem que sempre analisar isso. Aí você escolhe o modelo, o tecido e modelagem. Não adianta nada você escolher tudo isso, planejar a roupa e na hora da modelagem não executar uma boa modelagem. Então, quando você decide para a área da costura, tudo isso tem que estar em conjunto. É bom você entender tudo isso um pouquinho, entender a parte tanto do tecido, o seu corpo e a modelagem. Quando você executa uma boa modelagem, aí sai tudo lindo, sai tudo bonito, tá? Depois que você escolheu tudo isso, já tá com o molde aí bonitinho, tudo certinho, aí vamos separar os materiais que a gente precisa para começar um corte e costura.
Então, é fundamental fita métrica, alfinetes. Alfinetes, hoje em dia a gente tem várias opções, né? A gente tem aqueles mais baratinhos, que dependendo acaba puxando muito o fio do tecido, mas a gente também tem uns de boa qualidade. Então, aqui eu tenho alguns aqui, que ele é daqueles mais simplesinhos, né? Ele tem a cabecinha um pouquinho maior, ele é um pouquinho mais grosso, então ele é indicado para tecidos firmes, brim, a lã, jeans, tecidos que não vai ter aquele problema de você estragar aquele alfinetinho fininho. Então, aqui a gente tem esse grossinho aqui. Ah, olha, a gente também encontra esses daqui, olha. Ó, ele é bem grandão comparado com este, tá? Esse daqui é de costura, acho que daqui dá para ver, ó. Esse aqui é o de costura normal. Esse daqui, ó, ele é bem maior. Esses daqui que a gente acha lindo, ó, tem de florzinha, tem esse aqui que parece uma gota. A gente também encontra alguns com formato de coração aqui. Esses daqui, apesar de serem lindos, ele é ótimo para artesanato, que a gente vai usar uma camada bem grossa de material, como manta, tecido, TNT, estruturador, essas coisas. Então, esse grosso grande aqui não é bom utilizar na costura, não, tá? E a gente também tem esse daqui, ó. Esse daqui a gente fala que é o cabecinha de vidro. Aqui a gente tem, ó, ele tem a cabecinha bem pequenininha, e ele é bem fininho. Ele é bem fininho. Esse daqui, questão de custo, ele é bem mais carinho em relação a esses outros. Esse daqui ele vem num disquinho. Só que esse daqui, apesar dele ser um pouco mais caro, ele vem uma quantidade maior. E se você vai trabalhar com materiais, até mesmo viscolaicra, ou os tecidos aqui mais delicadinhos, cetim, crepe, viscolinho, viscose, enfim, esses tecidos delicados, é de extrema importância que você utilize um bom alfinete, para que não puxe o fio do tecido, tá bom? Então, aqui, os alfinetes, tem que escolher bem. Agulhas. Aí, na parte de agulha, a gente utiliza tanto a agulha de mão, para quem está iniciando, é bom a gente fazer um alinhavo. Para quem não sabe o que é alinhavo é aquela costura à mão. E eu sempre indico quando a gente vai fazer um alinhavo, por exemplo, você está utilizando um tecido branco, faça um alinhavo com a linha amarela, verde, porque essa linha vai ser retirada depois que passar a costura definitiva. Então, a agulha de mão, eu gosto de comprar agulhas avulsa, tá? Elas geralmente vêm num pacotinho, se eu comprar um pacote fechado, ou posso comprar individual também. Eu gosto de comprar agulhas assim, por causa do buraquinho para passar a linha. Porque senão, se a gente compra naquela no cestinho, né, que geralmente a gente vê bastante nas lojas de armarinho, ela tem um buraquinho tão pequenininho para passar a linha que acaba dificultando. E é difícil da gente enxergar também. Então, eu gosto muito de comprar agulha de mão avulsa. Depois, nós temos as agulhas de máquina. Cada tipo de tecido tem uma agulha diferente. Se eu estou utilizando uma agulha, se eu estou utilizando um tecido fino, a minha agulha tem que ser fina. Se eu estou utilizando um tecido médio, de gramatura média, eu vou utilizar agulha média, tecido grosso, agulha grossa, tá? Depois também nós temos giz. Aqui eu só vou ter essa opção aqui do giz. Esse daqui, ó, ele é retangular, quase um quadradinho. Esse giz aqui a gente chama de giz mágico.
esse giz, ele sai com ferro, então eu posso riscar o meu tecido sem nenhum problema. Quando eu chegar próximo de algum calor, o ferro, um secador, alguma coisa assim, ele vai apagar, tá? Fora isso, você vai ter outras opções de giz também. Tem colorido nos outros giz normais, tipo, tem um triangular, tem outro que é retangular também. Você tem opções de cores, tá? Hoje em dia também usa muito aquela caneta fantasminha. Ela desaparece com o calor também, com o ferro, tá? E ela é muito útil na área da costura. Isso daqui eu falo que é um aliado das costureiras, tá? Essa daqui é apenas uma das opções. Isso daqui é um desmanchador, tá? Ele tem um ganchinho aqui, deixa eu ver. Ele tem um ganchinho e ele é muito útil para desmanchar. Por exemplo, a gente tem aquele medo. Ai, se eu costurar e errar a minha costura, tem conserto. A gente desmancha, tá? A gente pode usar isto. E já eu já vou ensinar como que usa ele, tá? Tem também tesoura, tá? Essa tesoura aqui, ela cortar a linha quando a gente está na máquina, é bom a gente ter alguma pecinha assim. Tem um outro também que é um tique, ele é ótimo para cortar a linha, fazer arremates de costura, ou também abrir casinha. Ah, esse daqui, olha, que é o desmanchadorzinho, muitas vezes a gente usa para abrir as casinhas dos botões também, tá? Essas pecinhas daqui a pouquinho a gente vai usar na prática. Carretilha. Tem muitas confecções que tem pence. E as pences, elas vêm para valorizar a região do busto, principalmente, né? Formar o bojo dos seios. Vem para ajudar no caimento da cintura, por um exemplo. Ou seja, a pence sempre vem para valorizar o corpo, tá? E aí, como que a gente vai marcar isso num tecido? Aí a gente pode utilizar aqui, ó, a carretilha. Ela parece aquele negocinho de cortar pastel, fix, mas não é, tá? Ela é toda serrinha aqui, olha, na ponta. Ela não corta o tecido, ela apenas marca. E aí a gente pode colocar um carbono e passar, e ele vai marcar onde que você vai costurar, tá? Então, carretilha e as tesouras. Tesoura é sempre bom ter duas. Uma de qualidade inferior, uma pequena, uma de, até mesmo dessas de papelaria que a criança usa na escolinha, que é para cortar papel, tá? Cortar papel, cortar a entretela, algumas coisinhas assim. Então é bom você ter uma para corte de papel e uma boa, sempre afiadinha para corte de tecido, tá? É muito importante que a tesoura de tecido corte bem na ponta, tá? Então, isso aqui é a tesoura para corte de tecido. É bom evitar deixar cair, porque ela acaba batendo nas lâminas, né? E acaba formando dentinho, perdendo o corte. Então, é sempre bom ter muito cuidado com essa daqui, que é a corte de tecido. E essa daqui é praticamente uso geral. E linhas. Caiu. E linhas. As linhas são sempre de acordo com as cores do tecido. Tem cone grande e tem também aqueles retrós, aqueles pequenininhos na máquina, tanto faz aí o uso, tá bom? E aí, como que eu já expliquei aí um pouquinho já do mundo da costura, de tecido, materiais básicos, vamos colocar um pouquinho na prática aí? Vamos aprender algumas coisinhas de costura, de funções práticas. E para isso, vamos aí pegar uma calça jeans, por um exemplo. Calça jeans, porque é o que hoje em dia a gente usa bastante, né? Adoro uma calça jeans. Só que muitas vezes a calça jeans, ela vem larga na cintura. E aí a gente acaba mandando para uma costureira, para ela fazer um ajuste, para ela apertar um pouquinho.
E algumas vezes acaba demorando a entrega da calça para você. E você quer utilizar aí naquela festa, naquele evento aí que vai ter, né? Bom, eu sou do tipo que quando eu tenho uma roupinha nova, eu quero usar de imediato. E muitas vezes não é possível. Mas vamos imaginar que essa calça que eu comprei está larga na minha cintura e eu preciso fazer um ajuste. E não dá tempo de eu mandar para a costureira. Então, o que eu indico aqui? Passar um elástico aqui no cos. Deixa eu ver aqui, ó. O cos tá aqui. Esse é o lado direito. Aqui são alguns detalhes de bolso. E aí, aqui, ó. Lado interno, lado avesso. A gente vai fazer uma casinha. Tipo uma casinha de botão. Vamos fazer um caseado manual, tá? Eu vou utilizar uma linha de uma cor bem diferente para mostrar aqui como que a gente vai fazer. Mas se eu estivesse fazendo para utilizar, eu escolho uma linha da tonalidade já da calça, tá bom? Então, aqui eu vou pegar uma agulha. Deixa eu só abrir meu pacotinho aqui. Aqui, peguei uma agulha de mão. Essa daqui, se eu não me engano, gente, é uma agulha número 7 ou 8. Ela tem um bom buraquinho aqui, olha, para passar a linha. Acho que aqui não dá para ver, mas é um buraquinho bem grandinho. Fácil para visualizar. Vou pegar uma linha grande, bem grande. Vou dobrar essa linha, ó, no meio, tá bom? Ó, dobrinho aqui. Ó, formou uma argolinha aqui. Vou segurar aqui na pontinha. Deixa aparecer só uma pontinha aqui. Coloco o buraquinho da agulha. Opa, aqui, ó. Dupla na agulha. Junto as pontinhas aqui embaixo. E dou um nozinho. Um nozinho aqui. Tiro o excesso da ponta. Deixo aqui do ladinho. Aqui eu tenho a calça. Tem o centro. Aí pra cá eu vou marcar um tanto. E pra cá o outro tanto. Ou seja, eu vou distribuir o elástico aqui no meio, tá? Posso até usar o giz aqui, ó. Fazer uma marcação. Aí eu vou dobrar aqui no centro. E fiz a outra marcação. Então, vou fazer uma casinha aqui, outra aqui. O cos, olha, ele tem aqui 4 centímetros de altura. Eu não vou concentrar a casinha nem aqui em cima e nem embaixo. Sempre no meio, para centralizar e ela fazer a função de franzir. Agulhinha. Vou começar aqui, deixa eu ver. Acho que aqui. Eu vou puxar, a primeira eu puxo para o nozinho encostar, e aqui praticamente do ladinho, assim, bem pertinho do pontinho que eu fiz anteriormente, eu vou passar outra, e ela vai formar um argolinho, olha. Aí, para arrematar direitinho, eu volto a agulha, ó, e puxo, formando um nozinho. E assim eu vou fazer. Essa casinha, ela terá um tamanho de 1 centímetro, tá? Então, venho puxando, sempre formando esse nó para prender, para travar as tramas do tecido, para ela não desfiar depois, tá? Vou fazer aqui o tamanho de 1 centímetro, sempre um do ladinho do outro. Quando você está fazendo isso, principalmente aqui na calça jeans, ó, cuidado para não prender os dois lados do cos, tá? Então, aqui eu estou pegando um ladinho, o cos do lado interno. Aqui formou um nozinho que não era a minha intenção. Aí, com muita paciência, a gente vai, destrava aqui a linha, ó.
e puxa. Cheguei aqui no tamanho da casinha. Então, vou fazer um pontinho um pouquinho maior, porque eu tenho que fazer o outro lado agora, tá? Então, já faço ele aqui grande. Ó, aqui era o que eu estava fazendo, pequenininho. Agora, eu fiz um bem grandão, para fazer a casinha. Vou fazer apenas 2 pontinhos aqui, só para travar. E agora, eu vou descer até o início da casinha novamente. Cheguei aqui no início, onde que eu iniciei. E vou repetir o mesmo acabamento que eu fiz lá em cima. Só que aqui eu vou fazer os 2 pontinhos e já vou arrematar. Vou cortar isso daqui, essa linha. Arrematei. Onde que eu finalizei aqui, eu vou fazer um pontinho bem pequenininho. E volto a agulha, puxo bem e vou passar a agulha assim para dentro, um pouquinho afastadinho do ponto que eu fiz. Puxo para a linha entrar e corto. Vou utilizar a tesoura de papel, mas eu pode também utilizar aqui, ó, essa pequenininha aqui, ó. Essa aqui já é minha, é costume meu já, então, ó, cortei e já. E aqui fica uma casinha. Então, ela fica um espaço aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ela fica um espaço aqui que daqui a pouquinho eu irei cortar, tá? Do lado de cá, faço a mesma coisa, outra casinha. Procura manter a mesma altura, tá? E aí eu vou trocar a linha da agulha que caiu, sumiu. Eu vou pegar uma outra aqui, porque a minha agulha caiu, então outra agulhinha e vou pegar aqui. E aí, alguém tem alguma dúvida? Tudo certinho? Cortei aqui, ó, fiz igualzinho aquela hora, tá? Para fazer a primeira casinha. Linha grande em 4 partes. Do jeito que eu prendo, passo a linha aqui nessa agulha para fazer esse caseado, é o mesmo procedimento que eu utilizo para costurar botões. Porque, assim, muitas vezes a gente compra uma blusinha, uma roupa que tem botões, mas acaba caindo tudo. A primeira lavagem mesmo, a gente força um pouquinho na hora de vestir e o botão já vai lá e já cai, né? Ele não tem um arremate. Então, para não acontecer isto, do mesmo procedimento aqui que eu fiz para fazer essa casinha de botão, eu utilizo para costurar todos os meus botões. E aí eu não tenho que ficar passando aquela costurinha várias vezes, ficar aquele pontinho bem grosseiro nos botões. Aí eu posso passar, por um exemplo, umas 3, 4 vezes em cada botão, que eu vou fazer daqui a pouquinho aqui também, vou explicar aqui direitinho. Aí vocês vão ver que fica bem mais prático da gente costurar os botões, tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas é o mesmo procedimento daquela primeira casinha que nós fizemos, tá? Mesmo tamanho, de 1 centímetro, mesmo entrelaçado aqui.
para ficar bem arrematado. Eu já cheguei aqui no tamanho, tá? E aí eu vou passar para o outro lado já. Passei para o outro lado e agora já vou descer. Queria um alfinetinho. Tá, deixa. De Claudinho. Cheguei aqui no final, fazendo o arremate também. Igual da outra casinha, ó, nozinho pequenininho. Passo aqui por dentro, puxo e corto, tá? Eu já vou utilizar essa linha aqui, ó, sobrou bastante aqui, ó. Eu consigo aproveitar ela para costurar um botãozinho, tá? Então, eu já vou dar um nozinho aqui, ó. Nozinho pequenininho. Deixa aqui do lado. Agora, eu vou utilizar essa tesourinha. Pode ser também aquele tique de costura, tá? E vou cortar aqui no meio dessa casinha que eu fiz aqui. Corta aqui. Eu já fiz um furo, vou terminar só aqui que eu tenho um pouco mais de firmeza aqui na mão. Então, corto e corto. Ó. Então, aqui, ó, fiz um furo aqui, ó, cortei todo o tamanho da casinha. Aqui do outro lado também. Quando você faz esse caseadinho, você tem que fazer os pontinhos bem juntinho para não correr o risco de soltar quando você lava essa roupa, tá? Então, os pontinhos bem fechadinho, bem firmes, tá? Para não soltar. Então, aqui, ó. Fiz as casinhas. Cortei no meio. E agora eu vou pegar um elástico. Ó, isso aqui é o lado avesso, tá? Avesso. Aqui o lado direito, olha, tá inteirinho, ó. Não tem nenhuma costurinha, não tem nenhum dos pontinhos que foi feito, tá? Aqui tá a etiqueta da calça, da marca, tá? E a minha casinha, ó, tá bem aqui, ó. Minha casinha tá aqui, só que no lado interno, lado avesso. Então, tá próximo aqui da etiqueta, tá? Agora eu vou passar o elástico para eu apertar esta calça. Qual que eu gosto de usar? Esse elástico, ó, tem o preto, que é o que eu vou utilizar. Tá vendo aqui, olha? Ele é todo furadinho, olha. Ó, todo caseado. A gente chama de elástico com caseado mesmo, tá? Ele já é assim. Se você pegar um elástico comum e cortar, ele vai desfiar. Esse daqui não, tá? Ele já é assim. Opa, cadê? Acho que... Ai, cadê? Câmera, aqui. Ó, ele já é assim, ó. Tá? Todo furadinho. Tem o preto e tem o branco, tá? Se eu estou utilizando uma peça clara, um jeans claro, um cinza, então é bom você usar uma cor clara. Aqui, como que é um jeans escuro, eu vou utilizar o escuro aqui, ó. Esse tamanho aqui que eu tenho é muito grande, então eu vou utilizar uma medida bem menor. E por que eu gosto de usar esse? Porque esse daqui, você pode até utilizar nas calças da infantil. Calça de escola, por um exemplo, você pode passar esse daqui por dentro e conforme engorda e emagrece, você vai trocando só o botãozinho de lugar aqui, tá? E aí você aperta ou você solta um pouquinho a largura da calça, tá? Então, aqui. Eu tenho esse tamanho, ó, só para vocês verem aqui, ó. Coloquei aqui no início e coloquei aqui, ó,
no tamanho da outra casinha. Eu vou cortar exatamente nesse tamanho que eu tenho de espaço. Cortei, eu vou utilizar esse daqui. Você pode aqui com a mão, a agulhinha à mão mesmo, fazer um pontinho aqui e outro do lado de cá, para ele não desfiar, tá? E aí você vai passar ele aqui na calça. Eu vou utilizar esta pecinha aqui, olha, cadê? Aqui, ó, parece uma pinça, tá vendo? Só que aí ela tem esse reguladorzinho, ó, ela fecha, ó. Ela fecha com esse arquinho aqui, ó. Ela fecha e fica bem fechadinho. Tem essa parte arredondadinha para você passar cordão. Muito bom, muito útil. E na falta dessa peça, você pode utilizar grampinho de cabelo. Aí você passa o grampinho aqui por dentro. Ou aquele alfinetinho que prende fralda. Você compra também em lojas de armarinhos, tá? Então, aqui, ó, igual uma pinça, venho, prendo aqui o elástico, ó, coloquei aqui e vou deslocar isso daqui para ele travar, ó. Travou, tá preso, ó, tá? E aí, vou passar ele aqui por dentro, ó. Coloquei aqui dentro, ó, dentro daquele caseado, vou empurrar, empurrar. Ó, com bastante cuidado aqui, passa. Entrou, ó, o elastiquinho entrou aqui dentro do furinho. E já vou tirar ele aqui do outro lado. Deixa eu ver, ó, tá saindo aqui na outra casinha. Puxo. Nesse momento, bastante cuidado para não puxar isso daqui e o elástico sair do outro lado lá. Então, ó, vou segurar aqui. Fiz uma dobrinha. E prendi o elástico aqui, tá? Então, tá preso, ó, com o alfinetinho. Vou terminar de tirar aqui. Tirei, ó, só soltei aqui, ó, tava assim, travadinho, puxei, saiu. Segurando aqui o elástico para não dobrar. E já vou colocar um alfinetinho aqui também. Olha só, ele já franziu. Deixa eu virar aqui do lado direito. Olha lá, ele franziu. É claro que não vai ficar assim tão amontoadinho, porque eu vou prender. Ai, furei. Aqui do lado. Vou colocar os botõezinhos aqui e os botõezinhos aqui do outro lado. Aqui, eu escolhi um botãozinho. Peguei um botãozinho preto. Esse daqui tem 2 furos. Tem de 4 furinhos também, tá? E aí, eu vou primeiro passar a agulha. Olha só. A saída do meu elástico tá aqui, ó. Tá aqui. A saída do meu elástico está aqui. Eu estou prendendo aqui, ó. Onde que está a agulha. Ou seja, só para você ter uma noção, olha, 2 dedinhos de distância. Puxei, ó, o nozinho travou já. Vou colocar o botãozinho. E vou colocar a agulha aqui no outro buraquinho. Estou utilizando uma linha de cor diferente, tá? Como mostruário, só. Se for uma peça que você está fazendo aí para algum cliente, ou até mesmo para você, procura utilizar uma cor de linha e combina aí com o seu jeans, com a sua roupa ou com o botão. Muito cuidado para a linha não aparecer do lado direito, ó. A agulha está aqui, prendendo o botão, mas do lado direito, ó, ela não aparece, ó. Nada, nenhum sinal de agulha, tá? Puxei.
Então, aqui eu acho que passei 3 vezes. Vou fazer um pontinho bem próximo aqui embaixo do botãozinho. Vai puxar. Vai formar aquela argolinha. Volta a agulha dentro dessa argola e puxa para formar um nó. Passa aqui para esconder a pontinha e corta. Já vou soltar essa pontinha aqui do elástico. E já venho e prendo ele aqui nesse botãozinho que eu acabei de costurar. Preso. Deixa eu ver, cadê? Ó, elástico, botãozinho, ó, tá? Essa linha aqui é a linha do botão. Então, esse lado aqui, ó, já está preso. Agora, a mesma coisa faremos do lado de cá, com o botãozinho. Agulha, vou trocar essa linha. Aqui. Gente. Apertei. É o mesmo procedimento, tá bom? 2 dedinhos. Vou passar a agulha. Prendi o nozinho ali. O outro botão. Se eu estou utilizando aquele botãozinho com 4 furos, posso unir retinho, né? Aqui, por exemplo, 2 furos e do lado mais 2. Posso fazer as costurinhas retinhas ou em forma de X. O jeito de costurar cada botãozinho aí é opcional, tá? É muito comum você encontrar o botãozinho de 4 furos. Nesse tamanhozinho aqui pequeno. O único que eu não indico aqui são aqueles botõezinhos que a gente fala que tem pezinho, que você não vê as costuras aqui em cima. Ele realmente parece um pezinho, ele fica em pé. Por que ele eu não indico? Porque como que ele é alto e você vai vestir a calça, ela vai ficar justinha no seu corpo, acaba incomodando aquele botãozinho grosseiro ali, tá? Então, é o único que eu não indico. Mas pode ser o de 2 furos, pode ser o de 4 furos. Se você não encontrou o botãozinho da cor do jeans ou que combina, é muito comum você encontrar o botãozinho transparente, tá? Que aí você pode utilizar e fica ótimo também. O outro lado, ó, puxei o elástico e vou prender. Opa. Aqui. Prendi. Olha só, do lado direito aqui, ó. Ficou esse franzidinho. Deixa eu levantar a calça. Peraí, vou botar aqui. Olha só. Ela fica um pouquinho franzidinha fora do corpo, mas no corpo ela acaba ficando esticadinha e ela veste direitinho. Isso daqui é muito indicado também, principalmente para quem tem aquele fundinho nas costas. Sabe quando você veste a calça e você senta e ela forma aquele afastamento do corpo? Isso daqui é super útil, tá? Então, você viu que é um ajuste simples e... Ai, que bom, que gostou. Fico feliz. Então, esse daqui é um ajuste simples. Você consegue fazer aí na sua casa com poucos acessórios, tá? Esse elástico, gente, eu acho que eu paguei R$1 o metro. E você viu, eu gastei aqui menos de 20 centímetros. Acho que eu gastei uns 20 aqui no máximo, tá? Não medi. Mas ele é super baratinho e você pode fazer aí nas suas roupas ou pode até faturar algum aí com isso,
tá? Super prático e útil, certo? Outra coisa, barras. Tem muita aquela coisa, né? Barra original. É quando a gente aproveita a própria barra da calça. É claro, o mais indicado de você fazer essa barra é com uma máquina, né? Para acabamento, para não ficar nada grosso. Mas vamos lá naquela coisinha, né? Poxa, comprei a calça, não dá tempo de eu levar para a costureira. E eu quero utilizar, né? Então vamos aprender um jeitinho fácil aí de fazer com uma barrinha original, com poucos acessórios e super rapidinho também? Então vamos lá. Eu vou utilizar a mesma calça, tá? Essa aqui é uma calça que eu já tinha aqui, então eu tô aproveitando para fazer tudo em uma só. Ai, esse conector carregador por cima. Então aqui, ó, calça. Vou aproveitar essa barra original, olha, essa barra bem bonita, ela tem bastante detalhes, olha. Seria uma pena perder isso, tá? Se eu perder, vamos imaginar aí. Vou fazer a barra de qualquer jeito. Olha só a diferença que fica, né? Parece realmente que eu cortei. E se eu fizer a barra original, eu vou ter todo esse trabalhinho dela, ó. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa. Que quantidade que eu quero tirar dessa calça? Então, você vai vestir, ficar de uma forma bem retinha, bem confortável com a calça. E nesse momento é importante ter o auxílio de uma outra pessoa para ir marcando a calça. Ou então você vai demorar um pouquinho mais até chegar no tamanho que você deseja, mas é possível também, tá? Então você vai dobrar a calça para dentro, normal aqui, ó. Dobrou, tá? Você vestida com ela. Você veste, você dobra, aí você vai lá, olha no espelho, verifica se está no comprimento que você deseja. Se estiver no comprimento que você deseja, ótimo. Já pega um alfinete e já prende. Prende na parte da frente e na parte das costas. É o ideal aí para você não perder a medida, tá? Depois que você fez isso, você vai tirar a calça e aí você vai medir quantos centímetros, desde aqui de cima da barra até o finalzinho. Ah, deu 5 centímetros, tá? Vamos imaginar aí que deu 5 centímetros. Vamos retirar os alfinetinhos que foram marcados. Tirei. Vou virar aqui a calça. E vou dobrar para fora, ó. Tá? Dobrei. Aquela mesma medida que você encontrou anteriormente, você vai dobrar nela inteira, olha. Então, você vai dobrar, vai sempre medindo, mede, para ela ficar reta. Aí você mediu. Aí você vai pegar os alfinetinhos. Olha, gente, aqui eu estou usando um material grosso, então vou utilizar aquele alfinetinho um pouquinho mais grosso, ó. Não estou utilizando aquele cabecinha de vidro, não. Opa, aqui, ó, não estou utilizando cabecinha de vidro. Estou utilizando o outro. Depois que fez isso, prende o alfinetinho na volta inteira, tá? Pode passar um ferro quentinho para ela poder vincar e ficar bem certinho, tá? E depois que você acertou tudo isto, você vai pegar a agulha com linha. Nesse caso aqui, eu vou utilizar... Muito grande? Não, pode. Ó, linha bem grande. E vou utilizar ela dupla. Quando eu costurei os botões, fiz a casinha, eu usei ela em 4 partes, certo? Mas aqui eu vou utilizar ela apenas dupla. A argolinha tá aqui, ó, do lado de cá. Vou deixar ela um pouquinho mais comprida, ó. Essa ponta compridinha aqui é onde que eu tenho a argola. Aí eu vou iniciar. Quase derrubei tudo aqui. A gente vai passar uma costurinha aqui, olha, bem próximo da barrinha, tá?
porque eu quero costurar ela para depois eu virar essa parte de baixo. Então, não é em cima dessa costurinha aqui, não. É no final da dobrinha, tá? E como que eu vou fazer o início? Coloquei aqui pontos pequenininhos, tá? Iniciei, olha lá, tô puxando a linha, puxando. Opa! A parte que está com a argola tá aqui, ó. E aí eu vou voltar a agulha dentro. Com isto, eu já vou fazer um arremate, tá? Então, ela já vai ficar presa e nesse caso aqui eu não precisei do nozinho. E aí vamos costurar a volta da barra inteira, tá bom? Procura sempre fazer pontos pequenos. E se você fez um ponto muito grande, vamos imaginar aqui, olha. Aqui é da onde que da onde que eu coloquei a agulha no tecido. Então, está aqui e a agulha saiu aqui. Então, ficou um ponto bem grande. Eu não vou ter aquele ponto firme. Não preciso soltar. Então, eu volto a agulha na metade da distância desse ponto e dou continuidade normal. Se você preferir, você pode fazer isso na volta da calça inteira. Fica um ponto bem mais reforçado e os pontinhos ficam bem fechadinhos, como se fosse um ponto à máquina mesmo, tá? Então, você faz um ponto e volta na metade. E assim vai indo nele inteiro, tá? Vou fazer essa parte aqui toda da calça. Nesse caso aqui, a linha está bem grande. Aí você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque com linha maior, a chance dela embolar, de formar nós, é maior também, tá? Se eu tenho uma linha muito pequena para costurar, ela vai ficar acabando antes de eu terminar essa costura. Porém, eu tenho um pouco mais de dor de cabeça, né? Toda hora fazendo o arremate e reiniciando. Então, aqui, dependendo aí da sua prática, da sua habilidade com os trabalhos manuais, você já pode iniciar com agulha, com uma linha maior, só que tem que ter um pouco mais de atenção, tá? Quando a gente trabalha assim com costura, bastante costurinhas à mão, muitas vezes você pode usar dedal. Aqui no caso, eu não utilizo, porque eu gosto de sentir já direto a agulhinha, assim, tem aquela sensibilidade da mão. Mas se você se sentir desconfortável com o dedal, pode utilizar também, tá? Não, essa é só metade. Melhor. Pode ser? Gente, olha, aqui eu já tô chegando na metade e eu vou parar por aqui, tá bom? Vamos imaginar que eu fiz essa barra inteira. Aí eu vou arrematar aqui, olha. Vou fazer um pontinho pequeno. Sempre você finaliza com um pontinho bem pequenininho, bem pertinho de onde você arrematou, para ele fazer um nó bem firme, tá? Puxei. Nesse caso aqui, que é uma roupa que acaba reforçando um pouquinho mais, na hora de vestir, muitas vezes o pé enrosca, eu vou dar 2 nozinhos, e aí eu faço aquele lá. Puxo aqui e corto. Então, aqui eu fiz a metade. Vou virar aqui para dentro, ó, o excesso de tecido. E olha só. Não parece que foi costurada a máquina? Olha só, olha. Tá vendo? Olha que lindo que fica. Aí aqui, passou ferro direitinho. Ela vai ficar com esse excesso aqui de tecido para dentro, ó. Tá vendo? Ó, porque, deixa eu ver aqui. Ó, ficou com excesso aqui de tecido para dentro.
porque eu não cortei, tá? Caso você queira cortar, você corta. E lembra lá daqueles pontinhos que nós fizemos na caseado? Puxa, forma entrelaçada. Você pode cortar e passar isso daqui em volta dessa barrinha inteira para ela não desfiar, tá? Mas se for uma quantidade pequena, você pode deixar esse tecido para dentro. E aí, o que eu indico? Nas partes aqui de costuras, ó, tem aqui e do outro lado, você faz uns pontinhos para que esse tecido não fica virando, para quando você vestir essa calça, não corre o risco de estar lá andando e de repente esse tecido vira. Então, coloca 2 pontinhos em cada costura, pelo menos para ela não descer, tá? Mas olha que linda. Ó, do lado de cá eu não fiz, tá? Mas vamos imaginar aqui que eu tivesse feito nela inteira, ó. O resultado final, olha só. Rápido. E, ó, vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Ela não abre, olha. Tá vendo, ó? E eu fui fazendo os pontinhos lá. Faz um, volta na metade, outro, volta na metade, para ela ir formando um pontinho bem reforçado, tá? Linha dupla. E aí eu já tenho a barra de calça original na calça jeans. Certinho? Gostaram? Tá, então, olha. Em uma calça jeans, aprendemos aí um ajuste de cintura, né? Aprendemos a apertar uma calça e utilizando o elástico aí, com o tempo também você pode soltar ou apertar, né? Tem vezes aí vai dar utilidade aí. E aprendemos também a barra original. Tudo bem? Agora, na costura tem aquele negócio lá que a gente sempre escuta falar. Ponto invisível. Ponto invisível. Como que é isso, né? Poxa, como que eu vou costurar isso e o ponto vai ficar invisível? Então, vamos imaginar aquela calça de alfaiataria. Calça social. Outra costurinha aí também, à mão e com pouquinhos acessórios, tá? Então, é costurinha à mão também. E uma barra de calça que é muito comum aí a gente fazer o pontinho invisível. Esse pontinho invisível também, ele pode ser feito assim, estou com um vestido ou uma blusa, enfim, alguma peça e ela descosturou nas laterais. Aí você vai fazer um pontinho à mão, bem pequenininho, mesmo estilo que a gente vai fazer uma barrinha de calça aqui à mão, você pode fazer o fechamento nas laterais. Então, são costuras práticas do dia a dia, com poucos acessórios, poucos materiais da área de costura, tá? Olha, aqui no caso, eu tenho uma outra calça. Ó, vou te mostrar aqui. Essa calça aqui é estilo uma alfaiataria, ó. Essa aqui é uma calça feminina. Ela tem uns detalhes aqui na frente de botões. Tem bolso embutido. Zíper na lateral. Porém, não tem barra. Tá? Aqui é porque eu passei ferro. Então, esse vinco que está aqui é porque eu passei ferro, tá bom? Esta perna de calça, ela está com overlock. Deixa eu ver, cadê? Tá aqui, ó. Acho que não vai dar para ver direito, mas ela está toda overlockada. Geralmente, quando a gente compra uma calça de alfaiataria, a grande maioria já vem com overlock na barrinha. É aquele acabamento para não desfiar. Mas precisou cortar porque ela estava muito comprida e mesmo você fazendo a barrinha iria ficar comprida. Então, ó, essa daqui, ó, é que eu cortei. Para ver que cortei, deixa eu ver, cadê? Aqui, ó, tá desfiando aqui, ó. Toda desfiadinha. E aí, vamos lá. Poxa, se eu fizer a barra no estilo que ela está aqui, desfiando, não vai segurar. Na primeira lavagem aí, ela vai desfiar. Por mais que eu lave na mão, com todo cuidado, todo capricho, ela vai acabar desfiando. Então, o que a gente faz? Ó, vou dobrar aqui. Aqui eu faria uma dobra aí de uns 4 centímetros, tá?
comprimento é sempre opcional de cada um. Quando você experimenta uma peça, acho que está congelando a imagem. Ou não? Está congelando a imagem? Parece que estava. Não? Então tá. Normal, mas aqui é parecido. Ó, então aqui, se eu tenho uma barra aqui grande, e aqui eu não tenho um acabamento de overlock, escolhi aqui o comprimento e vou fazer uma outra para dentro, tá? Então, ela ficaria aqui, ó, dobradinha, tá? Também, processo de prender alfinete na volta inteira, de acordo com o comprimento. Nesse caso aqui, fita métrica é fundamental. Fita métrica e alfinetes, tá bom? E aí você vem prendendo ela. Eu vou ficar com essa daqui que está com overlock e já está com ferro aqui, ó, passado. Por isso que ela tem esse vinco aqui, tá bom? Também vou escolher uma cor de linha totalmente diferente, tá? Mas quando é uma roupa aí que você vai estar utilizando, procura sempre combinar a agulha. Ó, aqui no caso é o material azul, usaria uma linha azul, tá? Mas vou utilizar a cor de linha diferente. Onde está aqui? Ponto invisível. Então, eu vou pegar tecido pequenininho, tipo um fiozinho só, e aí eu não posso colocar aquela linha dupla. Então, aqui está, ó, nozinho em uma pontinha da linha. Ixi, não consigo mostrar. Nozinho em uma pontinha só da linha. A outra tá aqui, ó. Deixa eu separar aqui, ó. A outra tá aqui, ó. As linhas estão separadas, tá? Nesse caso aqui, escolho uma agulha fina, tá? Aquilo que eu tinha comentado lá no comecinho, a agulha de mão também tem numeração. E eu procuro sempre comprar agulhas avulsas e não naqueles pacotinhos, tipo cestinho, né? Geralmente aquele cestinho que vem cheio de agulha. Eu não gosto de usar aquele ali, não, tá? Procuro sempre comprar avulsa. E aí, nesse caso aqui, agulha fina. Vou esconder o nozinho em apenas uma parte. Eu até desdobrei aqui, ó. Desdobrei. Vou esconder o nozinho. Ó, vou voltar a dobrinha aqui, ó. Voltei a dobrinha. A linha está aqui na parte que eu dobrei. Deixa eu ver melhor a câmera aqui. Aqui. Aí, aqui, ó. A linha está aqui. Vou na calça um fiozinho, gente, um fiozinho mesmo, olha, mal dá para ver ele aqui na agulha. Um fiozinho, ó, mas ó, tá preso. E joga meio centímetro para frente, prendendo apenas naquela parte que você dobrou. Puxa na mesma direção que está a linha, vai na calça, novamente, um fiozinho e joga apenas na parte da barra que você dobrou. Procura sempre manter aí mais ou menos aí meio centímetro de diferença, de distância, né, de um pontinho para o outro, para que ele fique bem preso e não corra o risco de soltar quando você lavar essa roupa. Se você está utilizando esse mesmo pontinho para fazer um fechamento de algum pedacinho que descosturou aí nas laterais, principalmente, né? Aí você pode até utilizar uma linha dupla para ficar um pouquinho mais reforçado. Mas se o tecido é bem delicadinho, no caso aqui eu estou utilizando um tecido de alfaiataria mesmo, que é bem social, uma linha, tá? E vai fazendo isso daqui na calça inteira.
O detalhe de você sempre pegar um fiozinho é para ele não aparecer do lado direito. O lado direito, ó, não mostra nenhum detalhe, nenhum fiozinho puxado, tá? Porque senão ele vai ficar todo marcadinho, aí fica aquela barra de calça, aquele acabamento feio. Ó, vou até pegar um fiozinho aqui, ó. Peguei um fiozinho. Olha, gente, acho que nem dá para ver aqui na agulha, mas tá preso, ó. Um fiozinho só. E do lado direito, ó, nem sinal da agulha, nem parece que eu prendi. Tá vendo? Ó. E assim vai indo na calça inteira. Certinho? E como que tá de horário? Porque eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra fazer. Isso daqui vai fazer na calça inteira, tá? E aí aquele arremate. Nesse caso aqui do arremate, olha, gente, eu só fiz um pedacinho, tá bom? Então aqui, para eu fazer esse arremate, fiz a conclusão e vou apenas na parte da calça, daquela barrinha que eu fiz, e é o mesmo procedimento. Opa, a linha saiu aqui. Puxa, vai formar aquela argolinha, volta a agulha dentro, ó, a argolinha, volta, puxa, nozinho. Puxa, nesse caso aqui, com delicadeza, porque você prendeu um fiozinho da calça para ele não franzir, tá? Então, puxei, nozinho formado e corto. O que eu faço agora? E assim você conclui toda a barra de calça, tá? Essa barra aqui não é necessário fazer apenas em calça. Você pode fazer também em outras peças, até mesmo mangas, tá? Depois que a gente compra algumas blusinhas aí, ela tá com a manguinha longa, corta, o procedimento aí é o mesmo, tá bom? Esse daqui são os princípios básicos de uma costura, tá? Nesse pouquinho tempo aí nós conseguimos ver bastante coisinhas. Espero que tenham gostado, tá? Isso é uma das coisas aí que aprende durante um curso de corte e costura. No caso daqui eu fiz apenas a parte prática, a parte da costura em si, costuras todas manuais, né? Mas durante um curso você aprende modelar, fundamental no corte e costura, modelar, cortar, costurar nas máquinas domésticas, industriais, retas, galoneiras, overlocks, são as máquinas básicas em uma confecção aí, né? Doméstica, reta, overlock, interlock e galoneira. Cada uma tem as suas funções, são coisas que você aprende no decorrer de um curso de corte e costura. E espero que tenham gostado desse início, dessa introdução de costura. E deu para esclarecer alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? A Dominique no comentário perguntou se ela pode usar esse último ponto Escutar. para abre da calça. Não dá para escutar. Oi? Não consegui escutar. Não? Oi? Tá me escutando? Tá muito baixo e tá no volume máximo aqui. E agora? Aí tá melhorando. Era o meu. É que a Dominique perguntou no chat se ela pode usar esse último ponto quando a costura no bumbum da calça abre. Se ela pode utilizar essa costura. Essa última costura que você ensinou, esse último reparo. Posso usar esse tipo de ponto na costura? Quando o bumbum da calça abre. Pode sim.
Tá mutado, Aline, tá mutado. Tá mutado, você tá mutada. Você não tá falando. Agora sim. Oi? No caso aí, do bumbum, né? Quando a costura abre no bumbum. Pode sim. A única coisa que eu indico é o seguinte: observa se o tecido não esgarçou. O que é o tecido esgarçar? É quando você puxa ele. Deixa eu pegar aqui, ó. É quando você puxa ele, percebe aqui, ó, que tem esse desfiado. Muitas vezes a costura tá aqui um pouquinho para cá e o tecido desfiou após essa costura. Então você só observa se o tecido não esgarçou. Caso contrário, você pode sim. E aí eu até indico linha dupla, tá? Igual foi feito na barra de calça, pontinho bem reforçado, tá? E aí você costura. E aí ela não tem perigo de soltar, não. Isso aí é muito comum, acontece muito na calça social, principalmente, dela fazer isso daí, tá bom? Mas pode fazer sim. Não consigo escutar. De nada, Dominique. Tem mais alguma dúvida? Mais alguma coisinha para esclarecer? Acho que não. Tá? Ai, que bom. Espero que tenha gostado, sim. Isso daí foi apenas realmente uma demonstração aí do que acontece no decorrer das minhas aulas, tá? E, gente, foi um prazer estar aqui. Desculpe aí o imprevisto aí com a minha internet hoje, mas estamos com um tempo de chuva aqui, o tempo bem ruim, e aí atingiu minha internet. Tá, mas, nossa, foi muito prazeroso estar aqui com vocês.